Professor Adenilson por aqui, com mais uma super videoaula. Como que acontece a determinação de uma posição? Afinal de contas, né? Antes de ir para o conteúdo propriamente dito, só deixe-me te fazer um convite. O convite é para baixar uma amostra de degustação do meu novo livro, Topografia Cadastral e Georreferenciamento de Imóveis Rurais na Prática. Ele é simplesmente o livro mais completo do país sobre o assunto. É dividido em 6 partes, né, no caso. E além disso, comprando mesmo nessa página que não diz, mas você ganha mais 5 bônus extras. Enfim, se você acessar, você vai ganhar estes bônus extras. Ó, eu posso acessar a outra página e mostrar para você os bônus extras. Aqui. E, enfim, em algum lugar da página dessa no final, tem uma amostra de degustação do livro. Eu estou disponibilizando 42 páginas gratuitamente. Já é bastante conteúdo. E também tem conteúdo sobre o posicionamento pelo GNSS. Lembrando que você vai ganhar 5 bônus extras juntamente com o livro. São R$ 396 em bônus. Dito isso, ó, é só clicar no botão, né, cadastrar o e-mail e o nome e solicitar a amostra. Dito isso, vamos para a aula então. Já foi lá e baixou? Então vamos para a aula, se não baixem a amostra. Adenilson, como que funciona o posicionamento pelo GNSS? Tá, tem eu, né, o usuário, com um receptor GNSS, obtendo os dados, seja lá, né, no sistema, no método de posicionamento que for, melhor dizendo, e tem os satélites lá em órbita. E existem basicamente, hoje, né, em uso no caso, 2 métodos de determinação da posição. No satélite, primeiramente, né, tem um oscilador atômico, é um oscilador de césio. E por que que é necessário um oscilador atômico, um relógio atômico, e não um relógio comum, simples? O posicionamento pelo GNSS, ele utiliza a luz, né? Utiliza o som, melhor dizendo, que se desloca a velocidade da luz. Ou seja, 300 mil metros por segundo. Com isso, é uma distância entre o receptor e você, né, e o usuário, enfim, ela é percorrida muito rapidamente, em uma fração de segundo. Perceba isso, que você pega o segundo e divide em enésimas partes, e o som percorreu essa distância. Com isso, o que é que acontece? Utiliza-se a casa dos picosegundos. Isso mesmo. Picosegundo, agora me fugiu, se não me engano, é 10 elevado na menos 10. Para a determinação da posição. Ou seja, divide-se 1 segundo em 1 trilionésimo de partes e o oscilador consegue determinar, né, essa diferença de o segundo dividido em 1 trilionésimo de partes. Cada determinada posição. Isso em um dos métodos. Como eu disse, né, tem 2. Quais métodos são estes?
O primeiro é pela fase da onda portadora. Existe uma onda aqui saindo, né, do satélite e vindo até o usuário final, ó. Vai ficar meio esquisita a minha onda, mas é só para você ter uma ideia aqui, né? Tendo uma ideia já tá ótimo. Imagine isso, que existe essa onda, opa, avacalhei aqui, chegando até o usuário final, até o receptor. Com isso, é possível determinar a posição, utilizando-se a fase da onda portadora. Guarde isso, é o primeiro método. Ou seja, quando determinada fração da onda sai do receptor, por exemplo, essa fração aqui da onda, daí determina-se o tempo que leva-se para essa fração chegar até o receptor, e com isso é possível determinar-se a distância, né? Lembrando-se que utiliza-se a casa dos picosegundos, né? Que é a trilionésima parte do segundo. 3 vezes 10 na menos 10, né? Então, com isso, existe esse método que é pela utilização da fase da onda portadora. O outro método é pela determinação da pseudodistância, que nada mais é, opa, ferramenta errada, do que a distância média entre o utilizador, né, entre o satélite e o receptor, no caso. Então perceba isso, que desta forma, com o uso da pseudodistância, é possível, né, determinar-se também esta distância. Porém, a pseudodistância não é tão acurada. Isso mesmo. Enquanto que, dependendo do método de posicionamento, a fase da onda portadora possibilita, né, um posicionamento na casa do 1 segundo, até melhor, 1 centímetro, foi mal, é até melhor do que isso. A pseudodistância vai ficar na casa dos 60 centímetros, justamente por causa do método utilizado. Lembrando-se o que? O que eu disse antes, lá na última aula. Se você não assistiu, assista ela primeiro. Que para a determinação da posição, né, que os satélites estão em determinadas geometrias, de certa forma que o receptor vai receber dados de no mínimo 3, 4 satélites ao mesmo tempo, né? No mínimo 4 normalmente. E por que é necessário isso? Imagine que aqui está o planeta Terra. Daí existe uma série de satélites em órbita. E estes satélites, eles estão emitindo sinal em todas as direções, né, no caso. Porém, ó, por meio do satélite aqui, ele vai emitir o sinal e vai pegar toda essa fração da Terra. Ou seja, você pode estar em qualquer lugar daqui nessa porção. Se nós pegarmos um segundo satélite, o que vai acontecer? Você vai pegar e vai fazer isso aqui. Ou seja, você pode estar em qualquer lugar, nesse lugar ou naquele, né? Ou em qualquer lugar dessa, onde que ambos os sinais se cruzam, ou seja, é pouco. Com isso, é necessário um terceiro satélite, vou fazer aqui embaixo, para determinada posição em 2D
do usuário. Se você quiser da posição em 2D, só ficou esquisito, eu não cuidei para ultrapassar das linhas aqui em cima. Se você tiver um quarto satélite, você vai conseguir da posição em 3D. Ou seja, são necessários pelo menos 4 satélites para o posicionamento tridimensional. Muito importante isso, hein? Ó, número de satélites é 3D2 e 3, né? Para 2D foi mal, e 4 para 3D. Além disso, falei sobre fase da onda portadora e pseudodistância. Ah, mas Adenilson, e como que é determinada, enfim, é a coordenada em si? Bem simples. Como eu disse, o satélite está constantemente emitindo uma onda, um sinal, né? Daí o receptor pega e recebe este sinal em um de seus canais. E com isso ele começa a rastrear a posição. Porém, se o receptor aqui ele guardasse os dados de maneira contínua, seria muitos dados. A bateria ia acabar muito rapidamente. Então ele guarda um dado a cada determinado intervalo de tempo. E para isso se dá o nome de época. Ou seja, ele normalmente guarda 2 dados, 3, 5 dados, um dado, né, dependendo da configuração, a cada segundo. Ou seja, ele guarda determinado número de épocas por segundo. Daí o posicionamento, a determinação da posição se dá da seguinte maneira aqui, ó. Imagine isso, que o receptor ele está armazenando dados, né? Daí aqui no centro tem a posição acudada, né? Sendo que, só vou fazer de uma outra cor aqui, que o receptor começa a rastrear dados. Rastreou um dado, épocas por segundo, né? E foi rastreando dados aqui, alguns dados mais acudados, outros dados não tão acudados, né? E com isso, ele está rastreando dados aqui. E daí, perceba o quê? Que você não tem aqui, diferentemente do que o que acontece com uma estação total, ele não guarda dados, no caso, né, aqui da posição, não guarda coordenadas, ele guarda, na realidade, isso aqui, são dados efêmeros. Perceba isso. Com isso, ao guardar esses dados efêmeros, pega-se e faz-se, né, um tratamento destes dados, que dados efêmeros nada mais são do que dados da posição do satélite e do tempo que a fase da onda demorou, foi mal para chegar até o receptor. Daí o software, no tratamento de dados, o que ele faz nada mais é do que pegar estes dados e a partir deles obter de um único dado, uma única posição, transformando em uma coordenada aqui. Então é dessa maneira, né, que determina-se as coordenadas no caso. Não é de maneira direta, é necessário cálculos para a determinação, uma série de cálculos, né? Mas na nossa próxima aula eu continuo falando sobre isso. Eu vou falar sobre o almanaque, no caso.